Um pouco de assunto, no dia 26 de junho de 2026, nós vamos fazer, vai ser feito o lançamento do livro Mascate no Brasil, Mascates no Brasil. O senhor poderia falar alguma coisa a respeito deste livro que será lançado na loja Caridade Segunda, no dia 26, a partir das 20 horas do dia 26? Bem, o mascate é a origem de tudo. Porque você viu que todas as civilizações elas nascem com a oferta de bens de consumo. Por exemplo, eu escrevi um livro sobre o Oriente Médio, onde eu começo falando sobre os sumérios, que a gente tem como a civilização mais antiga do mundo. Os sumérios inventaram as letras, as leis, inventaram a escrita, inventaram a irrigação, inventaram a roda, grandes guerreiros. Então, dos sumérios veio tudo. Mas os sumérios começaram a crescer quando? Quando eles começaram a produzir. E que essa produção foi sendo distribuída para os demais povos. E ali, com essa distribuição que nós chamamos hoje de mercado, foi fortalecendo o crescimento de cidades, estados, países. Todas as grandes cidades, todos os grandes países, eles iniciaram com um pequeno centro comercial. Então, na antiguidade, existiam duas cidades importantes no Oriente Médio. Uma era chamada Gaza, que tem sido muito falada hoje pela distribuição. E a outra cidade é a cidade de Mascate. Mascate é o nome de uma cidade capital de um grande país chamado Omã, grande produtor de petróleo que fica ali no Golfo Pérsico. Então, essas duas cidades, Omã, que é a cidade de Mascate, capital de Omã, e a cidade de Gaza, recebiam muitos caravaneiros, muitos comerciantes do Extremo Oriente, da China, do Japão, que vinham da Índia, como também de comerciantes que vinham do Oriente Médio, que naquela época, antes de Cristo, era o berço da civilização, era o berço do mundo. Então essas mercadorias que chegavam nesses portos, à margem do mar Mediterrâneo, que era o mar mais importante, ainda hoje é importante, mas naquela época era mais importante ainda. Então, nesse mar Mediterrâneo, naquela margem ali, se negociava tudo. Então, os moradores da cidade de Mascate, eles saíam com mercadorias para vender no interior, nas fazendas, nos povoados. Então, quando essas pessoas chegavam, aí os moradores diziam, lá vem chegando o Mascate. O Mascate era o quê? Era um cidadão que nasceu na cidade de Mascate. E assim, esses pequenos comerciantes que vendiam de porta em porta, de bairro em bairro, de cidade em cidade, passaram a ser chamados de mascates. É como meu pai, que é um cearense. Então, quando ele chegou em Parnaíba como mascate, as pessoas diziam, lá vem um cearense. Quer dizer, é o mesmo sentido que se dava, lá vem um mascate. Então, essa história do mascate vem de muito tempo antes de Cristo. Então, o mascate hoje é uma figura que deu origem a todo o comércio mundial. Então, nós citamos aqui nesse livro grandes figuras de mascate, entre meu pai e meu avô, mas também tem aqui o seu João Claudino, tem o seu Zé Elias Távora, tem o Silvio Santos, tem o Jesus Elias Távora, tem o pai do doutor José Elias Távora, que foi o grande mascate que chegou aqui, seu João Elias Távora, tem a Maria Luísa, do Magazine Luiza, tem o seu Agostinho Pinto, que foi um grande mascate, o seu Agostinho Pinto tem o Samuel Clay, da Casa Bahia, todo esse pessoal que chegou de fora, tem o Alfredo Monteverde, da Ponto Frio, tem o Bernardo Goldardi, da Marisa, da loja Marisa, os grandes mascates que vieram, né, e que fizeram história no Brasil e no mundo. Esses grandes empresários se originaram de mascate. Eles eram camelôs, eram mascate, vendiam de porta em porta, no crediário. E o mascate ele tem a vantagem sobre todos os comerciantes e sobre todos os negociantes. Ele acreditava no negócio feito no cumprimento, na mão, no fio do bigode. Ele acreditava. O mascate levava uma mensagem de fé, levava uma notícia nova, levava uma novidade, era sempre bem recebido, porque ele sempre tinha uma conversa gostosa, um papo admirável, então as pessoas gostavam. E além do mais, ele era uma pessoa que tinha muita astúcia, ele sabia vender e às vezes até sabia comprar. Então era um homem que mantinha esse relacionamento. Ele fazia negócio debaixo de uma árvore, fazia negócio numa fazenda, fazia negócio numa estrada. Era um grande comerciante que deu origem a tudo isso e nos ensinou a lidar
com o comércio, com a indústria e com tudo hoje que nós temos hoje. Então a figura do mascate é muito importante. E eu tenho ali uma coisa que é importante, que a Confederação Nacional do Comércio criou um troféu chamado o Mascate. Esse troféu é concedido apenas para as pessoas que mais se destacam no ramo do comércio e no jeito do mascate, ou seja, no jeito de fazer comércio. E eu fiquei muito feliz porque eu fui uma das 19 pessoas beneficiadas com esse troféu. E tem ali o troféu, o mascate, que eu recebi da Confederação Nacional do Comércio. Podia mostrar esse troféu, que é muito importante para mim ter recebido esse troféu. Daí escrevi esse livro e aproveitando também falando de dois grandes mascates, que foram meu avô e meu pai. E eu tenho aqui também o baú que meu avô usava como mascate, que é esse baú bem aqui, né? E esse baú passou para o meu pai e esse baú do meu pai passou para mim. Porque o baú do mascate é a sua loja. A loja do mascate é o seu baú. Por isso que tem uma história que as pessoas falam, principalmente as mulheres, né? Quando elas querem contar um segredo, elas dizem assim: cuidado, se eu abrir o meu baú, eu vou mostrar tudo. Isso é porque o mascate, quando abriu o baú, era um motivo de grande curiosidade. Todo mundo queria ver o que o mascate trazia no baú. Porque o mascate também, ele escondia um pouco, porque ele trazia às vezes joia, perfume, corte de tecido, de seda, trazia enfeites, trazia toalha, coxa de cama. Era um homem que vendia tudo, até medicamentos ele vendia para o povo do campo. Obrigado, Eminente. Agora o dia 26 de junho, para o dia 26 de junho, contamos com a presença de todos os irmãos, todos os obreiros que puderem nos prestigiar no lançamento do seu livro. E esse convite eu que pediria ao senhor, mais uma vez, que só reforce o convite aos irmãos maçons que puderem estar lá sexta-feira conosco. Bem, vai ser uma alegria muito grande lançar esse meu livro, meu 11º livro, na loja Caridade Segunda, que é a nossa loja mãe, e uma loja que nós devemos prestigiar cada vez mais, porque essa loja foi que deu origem a tudo no Piauí. Então nós devemos a ela tudo o que nós somos. Então é muito importante a presença de todos, e essa minha opção de lançar esse meu 11º livro na loja é uma deferência especial, porque essa loja merece toda a nossa consideração e todo o nosso respeito. Obrigado, grão-mestre. Está aí feito o convite, gente. Vamos lá, vamos prestigiar o lançamento do livro do grão-mestre, do nosso eminente, no dia 26. Obrigado.